Uma virada épica nessa noite, uma virada apoteótica no Allianz Parque. Palmeiras 1, 2, 3, 4. 4-0 para cima da LDU. O Palmeiras fará a tão esperada decisão com o Flamengo, um revival, né, da final de 4 anos atrás. Flamengo quer revanche, mas certamente não queria o Palmeiras nesse reencontro, Júlio Gomes. Boa noite. Você está quase de verde, é isso? É um verde musgo isso aí? É um verde musgo, sim. O figurino, o pessoal do figurino estava imaginando, né? Já estava imaginando. É quase um branco, você é quase um verde musgo. Tá certo. Estamos de verde, em verde e branco, eu curto o seu encanto, Verdão. Parabéns ao Palmeiras, Júlio. Tudo bom, Tomás? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente. Que vitória épica, que vitória espetacular do Palmeiras. Olha, Tomás, eu arrisco dizer que talvez seja... não é a maior vitória de um time brasileiro na Libertadores, porque tem aquele 2-1 do Flamengo contra o River, com 2 gols do Gabriel nos acréscimos praticamente, né? O Flamengo perdendo a final, mas é uma das maiores vitórias da história de um time brasileiro na Libertadores, é uma das maiores vitórias da história da Libertadores da América, na fase atual que vive a Libertadores da América. A Libertadores da América é um torneio continental que foi muito, digamos, democrático por muito tempo, porque você tinha um regulamento que tinha 2 brasileiros, 2 argentinos, 2 uruguaios, 2 paraguaios, 2 equatorianos, 2 bolivianos, 2 venezuelanos. Enfim, era um campeonato em que todo mundo tinha o mesmo peso, era como se fosse o Senado Federal, e hoje ele é tipo a Câmara dos Deputados, né? Você tem uma desproporção muito grande, é muito time do Brasil, muito time da Argentina, é muito difícil um time do Equador, como o LDU, voltar a uma final de Libertadores, chegar a uma final de Libertadores, e hoje a gente viu por quê, né? A diferença do Palmeiras para a LDU é muito grande, lá na altitude, lá no Equador, a LDU conseguiu fazer valer seu mando de campo, e hoje o Palmeiras conseguiu reverter o placar, porque é muito mais time. E, Tomás, aí vamos bater bumbo pro comentarista, né? Sim. Assim, a gente cantou aqui ontem que a classificação do Palmeiras tinha que passar pela escalação do Alan. É o Alan ou Alan? Você já eu comecei em casa falando Alan com meus filhos no primeiro tempo, depois eu escutei a Alan na transmissão. Eu não sei até agora se é Alan ou se é Alan, cada tem tantos, né? Mas assim... Cada um fala de um jeito. A gente advogou ontem pela escalação do Alan, por um Palmeiras sem volante. A diferença é que eu falei que era uma linha de 3 atrás com o Giá e 2 zagueiros, acabou sendo o Bruno Fux, junto com o Gustavo Gomes e com o Murilo, mas de resto o Abel botou para jogar desde o primeiro minuto o time que, na minha opinião, poderia dar a classificação ao Palmeiras. Alan e Andréas Pereira mais pela direita, Sousa no lugar de Felipe Anderson e Piquerez pela esquerda, a dupla de ataque, sem volante algum, o Maurício era o jogador que flutuava no meio de campo. Não havia por que só deixar para arriscar no segundo tempo. O Palmeiras precisava arriscar desde o começo, porque a LDU não ia atacar e não atacou. Não atacou, espetou uma ou outra bola. Na velocidade, o Palmeiras conseguiu neutralizar isso. Foi muito mais importante ter gente na frente. O Alan fez o jogo da vida dele, foi o melhor jogador em campo. Como já havia jogado bem no Quito, como já havia jogado bem num jogo em que o Palmeiras jogou mal, domingo contra o Cruzeiro. O Alan destruiu com o jogo, acabou com o jogo. E o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, talvez, Tomás, tenha feito com que o Palmeiras voltasse para o segundo tempo um pouco de salto alto, achando que o terceiro gol ia sair a qualquer momento. Esses 15 minutos iniciais do segundo tempo foram os únicos ruins do Palmeiras no jogo. Foram 15 minutos em que o Palmeiras não fez nada, não estava jogando bem. E aí o Abel tem a leitura de jogo. Sai o Sousa, entra o Felipe Anderson, entra o Veiga no lugar do Maurício, aí o Veiga transforma-se no grande herói, fazendo uma grande jogada que ele conclui no terceiro gol e depois fazendo de pênalti o 4º gol no pênalti sofrido pelo Alan. Então, é uma noite mágica, a noite perfeita que o Abel queria, muito porque ele teve a coragem de escalar o Palmeiras para frente desde o começo, coisa que poucos técnicos fazem quando está precisando buscar resultado. E hoje o Abel está fazendo 5 anos no comando do Palmeiras, cravadinho. 30 de outubro. Eu vi gente hoje ainda falando que o Abel talvez fosse o momento de deixar o Palmeiras ao término dessa temporada. Será que o Abel precisa provar mais alguma coisa? O Abel que consegue grandes resultados, consegue às vezes grandes viradas, e quando eu falo de grandes viradas, não só depois de perder o primeiro jogo e ganhar a segunda partida, como já tinha feito em 3 finais seguidas de Campeonato Paulista, como também viradas
dentro de um mesmo jogo, né? Quantas vezes o Palmeiras estava perdendo por 2-0, parecia morto, e o Palmeiras ia lá e buscava o 2-2, sem falar viradas épicas como aquela contra o Botafogo, perdendo por 3-0. E muitas dessas viradas com o Abel saindo do convencional. É um técnico, na minha avaliação, extraordinário. Evidentemente que é o maior técnico da história do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar outra Libertadores em cima do Flamengo, se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão, sendo que com 3 títulos sob o comando do Abel, não vai ter um jornalista com a pachorra, como diria o meu bisavô, de falar que o Abel não é o maior técnico da história do Palmeiras. Não é possível. O maior técnico da história do Brasil. Não é possível. Né? O maior técnico da história do futebol brasileiro. É impressionante, né? É impressionante. Porque pela longevidade, pela maneira como ele... sinceramente, eu acho que nem precisa ganhar essa final. É claro que ganhar a final... É claro que no Mas fim, é que tem muita gente que torce o nariz, ou por ele ser estrangeiro, ou por ele ser mal educado, às vezes, como ele é de fato, ou por ele criticar muito o Brasil. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Exato. Isso não entra em campo quando ele faz um trabalho exclui a outra. Exato. Ele é mal educado. Claro. Ele é muito agressivo. Ele exagera. Ele passa do ponto. O que não faz dele menos brilhante do que ele é. Perfeito. No que ele faz, que é definir que time que vai jogar, participar das contratações. O Palmeiras tem um time de... os jogadores, ele não desiste de jogadores rapidamente, mas sim, ele aposta, percebe que não está dando certo, tira, depois volta. O cara pode ter a história que tiver, como é o caso do Veiga. Se não tiver bem, fica fora. Mas não fica fora espinafrando, que nem o Vinícius Júnior fez lá no Real Madrid. Fica fora, quietinho, de boa, profissional, volta. Então, assim, a maneira como ele consegue lidar com os jogadores e interpretar os adversários e os jogos, ela é brilhante. Ele é um técnico brilhante. Você pode gostar do estilo, pode não gostar do estilo. Tem um estilo de jogo, né? Existe um estilo de jogo. O Palmeiras não é um time ultra ofensivo. O estilo de jogo pode se discutir. A competência, a qualidade é indiscutível, são indiscutíveis. E a grosseria também. Claro. É indiscutível. Com terceiros, né? Porque eu imagino que lá dentro do Palmeiras ele não seja esse cara. Imagino que não. Ao lidar com funcionários, com chefes, com jogadores, ele não deve ser assim. Senão não duraria 5 anos. Perfeito. Senão os jogadores não jogariam por ele, como jogam. Então, a grosseria dele, a maneira mal educada de se portar é com terceiros. Com a imprensa e com as arbitragens com os adversários. Com os jogadores dele, não. É um cara brilhante, espetacular. Bom, antes da linha do tempo, só mais 2 números aqui interessantes. Né? Essa é a 7ª final do Palmeiras na Libertadores. Ele agora oficialmente é o time brasileiro com mais finais, superando o São Paulo. Talvez essa estatística e a de títulos sejam as últimas, né, que o Palmeiras tenta, né, quebrar, tenta... trazer para si, né? O Palmeiras ele é dono de todas as melhores estatísticas, falando em clubes brasileiros na Libertadores. Falta agora a do título. Ele já é o maior, só que ao lado do Flamengo, do Santos, do Grêmio e do São Paulo. Se ele vencer o Flamengo, ele passa a ser o tetracampeão único do futebol brasileiro na Libertadores. Mas se perde também, alguém vai falar, tem todos os recordes, mas o único tetra é o Flamengo. E a outra curiosidade, Júlio, o Veiga hoje foi o primeiro jogador a sair do banco de reservas, o terceiro, jogador na história da Libertadores a sair do banco de reservas numa partida e fazer 2 gols numa semifinal. As outras 2 oportunidades que isso aconteceu tiveram o Palmeiras em campo. Humberto Tosi fez 2 gols pelo Palmeiras em 61 e o Benedetto fez 2 gols pelo Boca contra o Palmeiras em 2019 ou 2018. Enfim, vamos para a linha do tempo. Palmeiras 4, LDU 0. O famoso vira 2, acaba 4. Olha, conseguimos achar uma chance aí da LDU no jogo? Com aquele cabeceio para fora. O único contra-ataque da LDU, quando estava 1-0, quando estava 0-0, um cruzamento e o jogador da LDU tenta cabecear e a bola sai. Se não me engano, é esse lance. Uma jogada em que a LDU demora para construir esse contra-ataque. No final, na hora do cruzamento, o jogador dá um balão para cima, né? E aí não veio tão caprichado para o cabeceio. E assim, nada a falar da LDU, tá? Assim, muita gente vai falar, muito fraca, etc. Cara, eu acho que a LDU foi superada. Mas eu acho que vale sem tirar nenhum mérito da vitória épica do Palmeiras. Mas que zagueiros ruins. Exato. O Mina Caicedo talvez. Mas Tomás, quando você tem muitas. Mas muitas decisões equivocadas, Júlio. Muito atrapalhadas. Isso acaba. E fica exposto. Fica exposta a diferença. A LDU nunca foi um dos
5 melhores times do continente, não tem esse orçamento e por aí vai. Exemplo, os zagueiros, para pegar aqui um exemplo daqui, e a gente já vai com a linha do tempo, o Corinthians fez vários jogos com o Palmeiras nessa temporada, e o Corinthians tem alguns zagueiros fracos, bem fracos. E alguns deles conseguiram se virar em alguns momentos contra o Palmeiras, como o Kaká e como o Félix Torres, apesar do Félix ter feito aquele pênalti que o Rafael Veiga desperdiçou, ao contrário do lance dessa noite no Allianz Parque. A impressão que eu tenho é que esses zagueiros são bem piores que os zagueiros do Corinthians, mas muito ruins tecnicamente, muito ruins. É natural que os zagueiros da LDU sejam piores do que possivelmente de 10 ou 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Flaco Lopes tem a primeira chance aos 14, né? Nesses primeiros 14 minutos só dá Palmeiras, mas o Palmeiras não consegue transformar essa pressão, esse abafo em grandes oportunidades. Vem o Flaco Lopes aos 14, o Piquerez aos 17. Que é um lance já, eu não sei se é o do Flaco Lopes ou do Piquerez, mas são muito parecidos com o do gol. Bola na área, o cabeceio. É a jogada do Alan pela direita, sim. Cruzamento. E eu fico com a impressão, e tem uma outra chance num jogo aéreo também com o Vitor Roque, eu fico com a impressão que tanto o Flaco quanto o Vitor poderiam ter feito melhor. Que eles, não é aquela bola que vem muito alta, vieram prontinhas para eles cabecearem para o gol e eles vão mal no lance. Aí depois do Medina vem o gol, marcado pelo Sousa, na primeira grande jogada do Alan. Né? Espetacular a jogada do Alan, totalmente consciente. O Vitor Roque tem uma chance perigosa aos 35. Essa é assim, se o Palmeiras tivesse sido eliminado, a gente já está falando dessa jogada. Porque é uma jogada de meio de campo em que os dois jogadores da LDU dão o bote, um tropica no outro, e o Vitor Roque fica de frente para a área, com o Maurício livre pela esquerda, com o Alan livre pela direita e um zagueiro na frente dele. Mina Caicedo que salva. É só escolher. O Vitor Roque tinha que ter entrado na área, como entrou, e passado para cá ou passado para lá. E era gol. E era o 2-0 aos 35 minutos, era tudo que o Palmeiras precisava. E o Vitor Roque resolve chutar pro gol, o zagueiro vai bem, bloqueia, ele tem mérito na jogada do zagueiro, mas é demérito total do Vitor Roque. E ele, a partir daí, porque depois ele vai dar o passe de cabeça pro gol do Bruno Fux, você já vai falar dessa jogada. Mas ele erra tudo. Sim, claramente fica na cabeça do Vitor Roque aquela jogada que ele perdeu, porque poderia ter sido... Assim, se vira 1-0, Tomás, sim, talvez o jogo fosse outro, né? Possivelmente, porque o Allianz Parque entra numa catarse no momento do segundo gol. Certamente o primeiro tempo ia terminar de um jeito mais melancólico. 1-0 ia ser um pouco diferente. O Palmeiras talvez não tivesse o tempo que teve para jogar mal. Porque com 2-0 ele jogou mal por 15 minutos no segundo tempo. Mas aí precisava só de um gol. Né? É diferente quando você está precisando de 2 gols. Se o Palmeiras fosse eliminado, essa jogada do Vitor Roque ia ser assinalada como a de grande responsabilidade pela eliminação. É inaceitável o que fez o Vitor Roque. E a gente já está chegando aos 50 minutos e até agora, nessa linha do tempo, não falamos do senhor Vilmar Roldan, porque o Palmeiras venceu por 4-0. Porque senão, pelo menos eu estaria falando muito, porque a arbitragem dele, para mim, foi melancólica, patética. Ele amarrou, eu ia falar que o Júlio provavelmente não ia reclamar, porque ele acha tudo normal sempre. Essas arbitragens contra o futebol brasileiro. Júlio, ele amarrou o primeiro tempo inteiro. Teve uma hora que ele ficou conversando com... Você não viu a hora que ele entrou na área para conversar com o Flaco Lopes? Do nada. Ficou 2 minutos ali tagarelando com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes estava pedindo um pênalti. Não, tudo bem, não dá o pênalti, mas não precisa ficar lá falando 2 minutos com o jogador. Dá um cartão amarelo se for o caso. Mas não fica 2 minutos conversando com o jogador do Palmeiras. Não deu uma falta. Eu vejo tanta coisa absurda que para mim isso é o de menos. Então, aí que tá. Para mim isso é o demais. Muito pior, menos pior para mim é quando um pênalti que eu acho que e você também não é dado, mas alguém do outro lado ali na redação acha que não foi, enfim... Esse tipo de coisa, eu não consigo entender por que amarra tanto o jogo. Ele não deixou, muitas vezes, o Palmeiras prosseguir nos lances porque ia conversar com os jogadores. E não dava falta. Aí tudo bem, tem critério. Só que ele não deu, acho que 1 ou 2 faltas para ele deu no primeiro tempo. E não deu 5 ou 6 para o Palmeiras. É um critério que acaba prejudicando quem sofre mais faltas, né? Curiosamente, está no grupo aqui do WhatsApp do Depois do Jogo. Eu falei, ele vai dar só 3 minutos. Para mim tinha que dar uns 5, 6. Aí ele dá os 3 minutos... Mas aí acho que ele esquece que ele deu só os 3 minutos. E a LDU bate um lateral. E ainda bem, foi justo ele ter esquecido isso na minha avaliação. A LDU bate um lateral, com 48-10, a bola está pingando na área do Palmeiras. O jogador do Palmeiras dá um bico e aí começa uma jogada de ataque que vai gerar a falta
que vai gerar o gol do Bruno Fux, que você pode descrever para o nosso amigo assinante. Uma falta. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse olhado, pô, deu 40, já não vou me complicar aqui, vou encerrar esse primeiro tempo. Ele tinha dado 3 minutos e o gol sai com 4 minutos e 22 de acréscimos, né? A falta é cobrada na área, o Vitor Roque cabeceia para dentro, a zaga se atrapalha e sobra para o Bruno Fux. E realmente aquele segundo gol gera esse ambiente de catarse, como você disse no Allianz. Mas a gente volta para o segundo tempo e nos primeiros 15 minutos, para mim, o Palmeiras jogou muito mal. Tem a chance do Flaco logo no comecinho, mas a partir daí, erros de passes, muito, muito ruim o segundo tempo do Palmeiras, até as entradas de Veiga e Felipe Anderson por Sousa e Maurício. Não é que eles dois especificamente estavam mal, mas o Palmeiras precisava do sangue novo. E esse sangue novo é velho, que é o Rafael Veiga. E esse gol do Veiga aos 22 minutos nasce de um lançamento brilhante dele para o Vitor Roque. Ele lança o Vitor Roque, é um belíssimo passe em profundidade. O Vitor Roque faz a jogada e o Veiga tem a leitura da jogada de correr para a área, pedindo a bola, né? Braços levantados, assim, dá a bola para mim. Vitor Roque consegue cruzar para ele fazer o gol. A jogada começa com um jogador da LDU fazendo mais ou menos o que o Vitor Roque fez no lance que você o criticou. Ele tinha ali espaço para trabalhar um pouquinho melhor a bola na área, ou para tocar para alguém, ou para driblar e chutar, mas sabe aquele chute que você vê que o zagueiro já está todo na bola e que o atacante inteligente normalmente não chuta, ele desiste de chutar? Ele chutou, a bola pega no jogador da LDU. É um contra-ataque, né? É o momento em que a LDU estava começando a se sentir mais cômoda no jogo. Porque o Palmeiras não estava jogando bem. E aí, depois do gol do Veiga, fica aquela sensação. O quarto gol vai sair a qualquer momento, mas demora 14 minutos. A gente tem a chance com o Felipe Anderson aos 31. E aí vem o pênalti, um pênalti tolo na minha avaliação. Mas uma jogada espetacular do Alan. Espetacular. Porque ele entra na área já driblando 2. Aí a bola... Ele tem que recuar a bola desarmada, agora não lembro por quê, mas a bola vai para a linha de fundo. E ele faz uma daquelas jogadas que ele sai de 2 caras, né? Ele gira para cima do primeiro. Tira a bola dos 2, invade a área e o Grueso acaba fazendo o pênalti tolo, mas segura, pênalti claríssimo. A impressão que eu tenho é que o jogador da LDU fica esperando sofrer a falta, porque ele está na frente, né, do ser atropelado pelo Alan. Só que o Alan, ele é muito discreto no movimento, né? Ele consegue fazer ali a ultrapassagem, aí o jogador é obrigado a primeiro puxar, depois empurra, enfim, acaba... E o Veiga bate no meio do gol. Achei um risco, viu? Ele imaginou, leitura de que o Domingues ia pular para algum dos lados, né? Deve ter estatística sobre isso. É possível. E aí completada a goleada. E aí essa chance perigosa do De La Cruz aos 38, 2 minutos depois, e mais nada, né? O Palmeiras... Aí o Abel coloca... Aí o Abel forma o time. Ele já tinha entrado com o Kelvin. Aí ele entra com o Giai e entra com o Aníbal Moreno, no lugar do Vitor Roque. Tinha entrado com o Kelvin no lugar do Bruno Fux, formando a linha novamente, né? Trazendo o Piquerez, recuando o Piquerez, formando a linha de 4. Kelvin, 2 zagueiros, Piquerez. E aí, logo depois do quarto gol, ele tira o Vitor Roque e o Alan, coloca o Giai e o Aníbal Moreno, deixa o Giai como lateral direito, o Kelvin um pouquinho à frente, Aníbal Moreno como primeiro volante. Aí ele refaz o time da maneira como o Palmeiras joga normalmente. Muito bem. Gostei muito dessa escalação. Bom, a gente tem aí os números de Palmeiras 4, LDU 0, 64% de posse de bola para o Verdão, 36% para a LDU, 28-8 de finalizações. No comecinho do segundo tempo já estava 23%, eu achei que a gente ia ter bem mais do que 28%, porque vieram logo os gols, né? O terceiro vieram logo, mas depois do quarto gol o Palmeiras ele se retrai. Mas 8 finalizações do Palmeiras no gol equatoriano, apenas uma finalização correta da LDU, 6 grandes chances, além dos 4 gols para o Palmeiras, nenhuma grande chance para a LDU, 4-0 de escanteios, 444 passes contra 259. E aí as faltas, né, que demoraram para ser marcadas pelo Roldan no primeiro tempo, vieram com mais força na etapa final. 14 da LDU, 6 do Palmeiras. 3 cartões amarelos para o Verdão, 4 para a LDU, nenhum cartão vermelho. Claro, autor de 2 gols, o homem da classificação, embora
o Alan, concordo com o Júlio, tenha sido o craque da partida. Mas para o SofaScore, quem teve a melhor nota foi o Rafael Veiga, por conta dos gols, né? 8,5, jogou apenas 33 minutos, 3 finalizações, todas corretas e ainda deu um passe decisivo. Fez um corte, recuperou uma bola, ganhou 1 de 3 duelos. Rafael Veiga. Que tinha ido tão mal na ida, né? Assim, foi um cara... Muitos dedos apontaram para o Rafael Veiga na partida de ida, porque não era uma partida para ele aquela. E o Alan entra bem, já naquele jogo. O Veiga fica fora da partida contra o Cruzeiro, o Alan entra bem de novo. E hoje ele mostra que é isso. Assim, você não pode acreditar nunca que um jogador está acabado, e nem acreditar que o jogador sempre vai resolver as coisas. Cara, o jogador é um ser humano, ele vai entrar, ele vai ter uma noite boa, vai ter uma noite ruim. Acho que aquele jogo de Quito não era um jogo para o Veiga. Hoje, obviamente, entrar no segundo tempo mostrou-se como a ocasião perfeita para ele. Muito bem, Palmeiras e Flamengo estarão juntos no dia 29 de novembro. Falar disso, né? Não, já vamos falar agora já. Vamos falar agora. Já começa agora. Só queria, já começa agora, porque vai chegar o Natal, mas não vai chegar o dia 29. Né? Tem quantas rodadas do Campeonato Brasileiro até lá? Eles vão 18 jogos, 7, 8 jogos de cada um aí, né? Seguirão brigando em outra frente, mas juntos, né? Um contra o outro. E acabaram de fazer um jogão no Maracanã. Bom, ontem a gente já tinha chegado à marca de 7 finais seguidas de Libertadores com times brasileiros, com a classificação do Flamengo, só que agora será mais uma final totalmente brasileira, né? Como já foi o próprio Palmeiras e Flamengo. Segunda seguida. Quarta em 5 anos. A quinta em 6 anos. Quinta em 6 anos? Palmeiras e Santos. Flamengo e Palmeiras. Só o Boca que entrou nessa festa, né? Palmeiras e Santos, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, Fluminense e Boca, Botafogo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E lá atrás a gente teve um São Paulo e Atlético Paranaense e um São Paulo e Internacional. Mas aí já há mais tempo, né? Sim, não. Sim. Mas são 7 finais na história. E 5 de 2019 para cá. Só o River chegou na final de 19 para perder do Flamengo e o Boca chegou na final de 24 para perder de 23 para perder do Fluminense. Perfeito. O resto tudo final brasileiro. Eu não lembrava dessa estatística, Júlio. O Brasil já teve um momento melhor. Entre 2005 e 2013 foram 9 finais seguidas de com times brasileiros. O recorde a gente vai... Entre 2005 e 2013? Coisa. São Paulo, depois São Paulo e Inter. Aí 2007 é o... Grêmio contra o Boca, Cruzeiro ou Fluminense. 2009, então, né? Fluminense 8, Cruzeiro 9, Inter 2010, Santos 11, Corinthians 12, Atlético Mineiro 13. Sempre um brasileiro, né? Nas duas primeiras, dois brasileiros. O recorde é da Argentina. 17 finais seguidas com o argentino, entre 63 e 79. Demorar, mas vai bater. Será? Difícil, não. Né? É que às vezes acidentes acontecem, né? Precisaria de mais 10 finais? Não, mas para bater mais 9, né? Mais 9? Mais 9 para chegar a 18. Eu não sei. Não, estamos em 7, né? Não, a gente está em 7, perfeito. Então, mais 11. 10 para empatar, 11. Não, 9 é o recorde do Brasil. A gente está com 7, precisaria de... o recorde do Brasil... O recorde do Brasil, sim. Difícil que não bata, né? Que difícil que não bata, mas chegar a mais 11 para bater esse recorde argentino, eu acho que por mais possível que pareça, acidentes acontecem, né? Exato. Esse ano quase aconteceram. Poderia ter acontecido. Racing e o Lanús poderiam... O Racing e a LDU... E muita gente palpitar nessa semana, Racing e LDU. Algo que ninguém tinha palpitado antes dos jogos de ida, né? Enfim. Mas e aí, Júlio, você falou aqui durante os últimos dias que se acontecesse essa final, seria 50% para cada lado. O fato do Palmeiras chegar depois de um 4-0 na maior virada da história da semifinal, diluído, né? Você acha que até lá apaga isso? Isso vai ser diluído, sei lá, se o jogo fosse semana que vem. Se o jogo fosse semana que vem, quarta-feira que vem é a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Eu daria uma pequena vantagem para o Flamengo, para o Palmeiras. Porque eu acho que o Palmeiras jogou muito bem contra o Flamengo no Maracanã. Então você já tem essa agora, né? Outro dia. O Palmeiras jogou muito bem contra o Flamengo. Foi uma derrota que aconteceu por várias situações. Erro de arbitragem, grande jogo do Pedro, que está machucado. E aí acho que a gente carregaria essa reação na semifinal. Se fosse semana que vem, eu daria um ligeiro favoritismo para o Palmeiras. Mas daqui um mês. Daqui um mês até lá, um vai estar na frente no Campeonato Brasileiro, o outro vai estar atrás.
vai ter tido jogo, né? Vai ter jogador que vai se machucar, vai ter jogador que vai retornar, vai ter um monte de coisa que vai acontecer.